Mas para a nossa meditação de hoje, eu quero ler com vocês o texto que se encontra lá em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós vamos ler um texto bem conhecido. Está lá os versículos 16 até o versículo 20. Mateus 28, do 16 ao 20, é o texto que nós vamos meditar. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na Bíblia impressa, no seu celular ou aqui na tela, onde for melhor. Se você já está com o celular para ler aí, já aproveite para deixar no silencioso, para tirar as notificações, para você ficar bem atento naquilo que Deus quer falar e trabalhar no seu coração hoje. Amém, gente? Amém? Bênção. Mateus capítulo 28, do 16 até o 20. E a palavra de Deus nos diz: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos onde você está. Eu queria que você fizesse uma breve oração. Falando: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual que é o recado que o Senhor tem? Deus eterno, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra ela é viva. Por isso eu peço, Deus, que ela saia da tela, saia do papel. Ela, Deus, entre, Deus, no nosso entendimento, mas muito mais do que isso, ela caia no nosso coração, Senhor. A fim de que essa palavra, Deus, ela seja viva e mexa, Deus, com as nossas estruturas, Senhor. Te peço, Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Deus, queremos ouvir a Tua voz. E mais do que isso, Deus, queremos o Senhor conosco, aqui, Senhor, ministrando, trabalhando, nos abraçando, nos direcionando, nos encorajando, Deus, nessa manhã. Eu peço, Deus, usa a minha vida, Deus, eu sou tão falho e imperfeito, mas me coloco nas Tuas mãos e peço, Senhor, que o Senhor use minha vida para ser canal do Senhor, boca do Senhor para o Teu povo e para a Tua igreja, para que a Tua igreja seja edificada e o Senhor seja glorificado nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu sozinho? Você em algum momento da sua vida se sentiu só? Talvez você possa até estar pensando: pastor, estou me sentindo só. Talvez alguns de vocês, às vezes, estejam pensando: sim, muitas vezes. Às vezes a minha vida tem sido assim. Às vezes eu penso que eu estou correndo, estou sozinho nesse mundo. E esse sentimento de solidão, é algo que tem afetado muita gente, muitas famílias, e alguns pensadores do nosso tempo, alguns filósofos, sociólogos, pensadores contemporâneos, eles têm visto a nossa sociedade, e eles chegam num termo que eles dizem, um conceito que se chama solidão paradoxal. O que seria essa solidão paradoxal? A solidão paradoxal é esse contexto de que nós vivemos numa sociedade
em que todas as pessoas, ou pelo menos grande maioria das pessoas da sociedade, vivemos conectados digitalmente. Nós estamos num mundo conectado digitalmente, mas que ao mesmo tempo, tantas pessoas que estão conectadas digitalmente, que têm às vezes centenas ou milhares de seguidores no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais, mas se sentem sozinhas. E esse tema da solidão paradoxal, ela tem ganhado uma repercussão tão grande que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2023, decretou a solidão como uma pandemia global. Olha só, gente, nós estamos vivendo uma pandemia ainda? Sim, mas de solidão. E olha o que diz aqui: 1 a cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão. Uma pessoa a cada 6. Olha você aí, conta do seu lado aí 6 pessoas, pelo menos uma delas é afetada pela sensação ou pelo sentimento de solidão. E ainda na ocasião, o diretor-geral da OMS, ele faz uma declaração aqui. E nessa declaração ele diz que nesta era em que as possibilidades de conexão são infinitas, cada vez mais pessoas se sentem isoladas e solitárias. Então nós vivemos uma época em que as possibilidades são muitas, de comunicação, de interação, mas ainda assim essas pessoas se sentem isoladas e solitárias. Dessa forma, o problema não é a falta de tecnologia. Não é que não temos tecnologia suficiente para que haja integração. Não temos tecnologia suficiente para que haja comunicação. Não, esse não é o problema. Mas o problema não está nos meios de comunicação. O problema está em nós. O problema não é que você não tem WhatsApp, você não tem Instagram, você não tem outros meios de se comunicar. O problema é que muitas vezes nós não sabemos mais nos comunicar. E nós vivemos nessa solidão paradoxal. Tem um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, que no seu livro, Os Tempos Hipermodernos, ele trabalha muito com essa questão da hipermodernidade. Esse é um termo que ele tem cunhado, os tempos hipermodernos. Ele fala que o indivíduo hipermoderno é um ser da solidão. Um indivíduo que, embora permanentemente conectado, experimenta o vazio de relações que não mais o sustentam ou o definem. Então Lipovetsky, ele trabalha justamente essa ideia. Para Lipovetsky, o indivíduo hipermoderno não vive mais as metanarrativas. O que são essas metanarrativas? É você lutar pelas grandes causas. É você lutar por ideais, que você tem um ideal de vida, e nós nos juntamos, e nós seguimos adiante, porque afinal de contas, temos grandes ideais. Nós temos metas juntos, grandes causas para lutar. Na cultura hipermoderna, o ser humano, ele é um fim em si mesmo. E com isso, ele acaba perdendo o seu propósito e a sua identidade. Quando nós somos um fim em si mesmo, nós perdemos o propósito de viver. E nós nos perdemos até mesmo na nossa identidade. É interessante que, se a gente for voltar para o texto bíblico, os discípulos de Jesus, se a gente for ver na vida deles, o propósito dos discípulos de Jesus era servir o Mestre, era seguir o Senhor Jesus.
E eles tinham propósitos bem definidos, porque onde Cristo apontava eles iam, e às vezes eles nem entendiam, mas eles iam. E eles estavam todos juntos, então eles tinham um senso de unidade, e isso dava a eles identidade. Identidade. Enquanto o Senhor Jesus estava com eles, eles tinham esse senso de propósito. Eles sabiam quem eles eram, e eles não se sentiam sozinhos. Mas, e se Jesus não estivesse mais entre eles? Esse propósito facilmente iria desaparecer, e a identidade deles poderia se perder. Pensem só, se Jesus os deixasse, o que seria desse propósito? Talvez se perdesse no tempo. Se Jesus não estivesse com os seus discípulos, talvez eles nem mais se vissem ou se identificassem como discípulos de Jesus, servos do Senhor. Então, se a gente, voltando no texto de Mateus capítulo 28, Jesus chama os seus discípulos para um lugar chamado Galileia. Se a gente for olhar para o texto, fala que Jesus chamou para um monte que o Senhor os havia designado lá na Galileia. E a Galileia, queridos, não é um lugar aleatório. Não é um lugar assim, o Senhor Jesus, pode ser em qualquer lugar, naquele monte talvez seja legal. Não, o Senhor Jesus, ele foi intencional em chamar os discípulos para a Galileia. Porque a Galileia trazia aos discípulos memória afetiva. Um sentimento de que, puxa, foi ali que tudo começou. Foi no mar da Galileia que o Senhor Jesus fez o chamado para os seus discípulos. Pedro, Tiago, André, todos aqueles discípulos. Foi na Galileia. Então Jesus chama os seus discípulos para a Galileia, trazendo a eles, fazendo algo especial, trazendo no coração aquela memória afetiva. Pois era lá que tudo havia começado. E ele leva os discípulos para a Galileia, para realinhar o propósito deles e reafirmar a identidade deles. Da Galileia, Jesus realinha o propósito, reafirma a identidade deles. Agora, se a gente for ver, vamos lembrar do que Lipovetsky falou lá atrás. Lembra que Lipovetsky tinha falado que o ser humano hipermoderno, ele é um ser da solidão porque ele experimenta o vazio, o quê? De relações que não o sustentam, nem mais o definem. O ser humano, ele vive nessa solidão porque ele vive nessas relações que não o sustentam, nem mais o definem. Então, o que vai sustentar o propósito dos discípulos e a identidade dos discípulos? Seria uma relação que realmente vai reafirmar e vai realinhar a vida deles. Por isso que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Porque enquanto o Senhor Jesus estiver com os seus discípulos, todos os dias, e eles tiverem essa consciência de que o Senhor está com ele todos os dias, nós sempre teremos em mente qual o nosso propósito de vida e quem nós somos. Tem muita gente que não sabe o que faz, porque não sabe quem é. Tem muita gente que não tem um propósito definido na sua vida, porque não sabe quem é. E o Senhor Jesus dá aos seus discípulos esse senso de identidade. E porque eles sabem quem eles são, eles sabem qual é o seu propósito de vida. O que sustenta tanto a nossa identidade,
quanto o nosso propósito de vida não é o outro, não são as coisas que nós conquistamos. O que sustenta a minha identidade não é o que eu tenho, o que eu conquisto. Não é o que você tem, não são os seus títulos que te definem quem você é. Não é aquilo que você possui. Mas o que sustenta a nossa identidade é a nossa relação com Deus. De um Deus que está sempre conosco. De um Deus que está sempre ao nosso lado. Porque se você tem essa convicção de que Deus está sempre ao seu lado, você sabe quem você é. Eu sou filho de Deus. Eu sou discípulo de Cristo. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. E a gente não precisa de qualquer outra coisa para querer nos dar alguma identidade ou talvez um propósito de vida. Enquanto você viver só para você mesmo, e o propósito da sua vida for apenas você e os seus interesses, haverá sempre um sentimento de vazio e solidão na sua alma. Enquanto você viver só para você mesmo, e o propósito da sua vida, talvez da sua existência, seja você mesmo, as suas ideias, talvez os seus próprios interesses, você nunca vai se encontrar, porque nós sempre nos encontraremos apenas em Cristo. E se buscarmos qualquer outra coisa, qualquer outro propósito maior na nossa vida, haverá sempre um vazio na nossa alma. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Assim como o Senhor Jesus, Mateus 28, versículo 16, ele chama os seus discípulos para Galileia. Deus está nos chamando nessa manhã para voltarmos a Galileia. O Senhor está nos chamando, está chamando a mim e a você nessa manhã, a retornarmos à Galileia, para o lugar do começo, para o lugar onde tudo começou, para talvez um recomeço na nossa vida. Porque muitas vezes a gente se perde nessa caminhada, porque muitas vezes a gente perde a perspectiva, o foco, e a gente acaba, muitas vezes, confundindo os propósitos da nossa vida. Por isso, Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, o Senhor Jesus diz à sua igreja: eu tenho, porém, contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Mas olha só o que Jesus fala aqui: lembra-te de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática o que? Das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras. O Senhor Jesus chama os seus discípulos de volta à Galileia para realinhar os propósitos e identidade deles. E eles sabem que eles não estão sozinhos. Volta à prática das primeiras obras. E voltar, quando eu digo de voltar para a Galileia, meus queridos, não é um espaço geográfico. Voltar para a Galileia é onde o Senhor nos chamou. É onde o Senhor olhou para nós com olhos de amor e nos acolheu. E nos transformou. E pegou homens simples, pescadores de peixes, e fez deles pescadores de homens. Voltar para a Galileia é retornar ao lugar em que o Senhor fala ao nosso coração. Retornar à Galileia, muitas vezes a sua Galileia pode ser aquela Bíblia sua, que está fechada há tanto tempo.
Retornar à Galileia pode ser talvez aquele seu quartinho, aquele seu cantinho de oração, que faz tempo que você não vai. Retornar à Galileia pode ser talvez o chão do lado da sua cama, onde você passava momentos com seus joelhos dobrados, e Deus estava ali. O Senhor chama seus discípulos: volta, volta, porque enquanto você não voltar, a gente se perde, e muitas vezes a gente deixa passar ou esfriar esse primeiro amor. Nessa cultura pós-moderna, nós somos bombardeados de todos os lados, por tantas coisas e por tantas vozes, que acabamos nos perdendo. E por fim, muitas vezes acabamos sozinhos, ou com sentimento de solidão. Sabe o que Deus está fazendo? O mesmo que fez com seus discípulos. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Aqui nessa manhã. O mesmo que Ele fez com seus discípulos. Chamando cada um de nós de volta à Galileia. E Ele chama seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, para dizer para eles: eu estou sempre com você. O Senhor quer nos chamar de volta para dizer: eu estou com você. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Eu não sei o que você tem passado, qual o seu contexto, como foi sua semana, como foi seus dias. Mas eu queria que você fechasse seus olhos e respirasse fundo agora. O Senhor Jesus está dizendo para você nessa manhã: você não precisa se sentir sozinho. Você não está sozinha. Eu estou com você. Pode abrir seus olhos. Se eu não tivesse essa convicção, meus queridos, talvez eu nem estivesse aqui. E a presença de Jesus é algo tão marcante, que o evangelista Mateus, no seu evangelho, ele reforça isso. Vocês lembram que o pastor Arthur, o pastor Marcos, sempre tem falado de uma moldura, a moldura do texto bíblico? Pois eu quero mostrar uma moldura para vocês. O versículo 20 de Mateus 28, que é o último versículo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele fala: e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês sempre. É o último versículo, a última fala do evangelista Mateus no seu evangelho. Mas olha só como ele abre o evangelho. Ele fala, se referindo ao Senhor Jesus: ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Mateus, ele abre o seu evangelho dizendo que estará entre nós aquele que é o Deus conosco, o Deus que estará sempre conosco e que nós nunca mais estaremos sozinhos. E ele fecha o seu evangelho dizendo: eis que estou com vocês todos os dias. Sabe o que isso significa, meu irmão e minha irmã? Que ele continua sendo Emanuel.
do começo ao fim, o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, aí que eu quero tirar duas lições importantes para nós desse texto. E se o Senhor está conosco, a presença de Jesus, ela nos encoraja. Olha a primeira lição que nós tiramos desse texto aqui, queridos, de Mateus 28. A presença de Jesus, ela nos encoraja. Olha o que diz o texto, o versículo aqui da palavra de Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não falou isso à toa. Não falou para dizer quem ele era. Não, Jesus não falou para dizer quem ele era. Ele termina essa frase, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Daí ele falou que, portanto, vão, façam discípulos, batizem, ensinem. E daí ele termina, e eis que estou com vocês todos os dias. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que você pode ir, que você pode testemunhar, que você pode falar, que você pode pregar, você pode romper as portas do inferno, porque você não está sozinho. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É o inferno que tem que tremer. Porque Deus está conosco. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade pertence ao Senhor, ao Deus que está com você. Você não precisa ter medo. Meus queridos, eu confesso para vocês que a vida pastoral, ela tem muitas nuances. A gente trabalha muito com as situações do dia a dia, mas a gente entende que existe todo um reino espiritual por trás. E existem algumas visitas. E existem alguns aconselhamentos que a gente vai fazer. Que se a gente não tivesse a convicção de que Deus está conosco, a gente não iria. São lutas espirituais, que muitas vezes querem nos amedrontar. Mas o Senhor está com a igreja. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja de Cristo. E o Senhor está conosco. Aquele que está com você é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E você pode ir em todos os lugares, porque você não está sozinho. A presença de Jesus, ela nos encoraja. A presença de Jesus nos fortalece, porque a força não está em nós, mas está nele, aquele que detém toda a autoridade e todo o poder. A presença de Jesus não fica limitada apenas a uma lembrança, ou apenas a palavras de motivação, ensinamentos motivacionais. Não. Jesus, Ele é real, e a presença dEle é real conosco. Você não guarda apenas lembranças, mas você tem um Deus que é presente com você. A palavra de Deus nos diz, em João capítulo 14, versículos 16 e 17, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o quê? Outro Consolador. Você poderia até se perguntar, mas Jesus subiu aos céus, e aí os discípulos ficaram sozinhos. E aí, não, eles não ficaram sozinhos. Jesus subiu aos céus, mas deixou conosco o Consolador. E olha o que Ele fala aqui, a fim de que esteja com vocês para sempre. Para sempre. É o Espírito da verdade, é o Espírito Santo que está comigo, está com você. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus presente. E o Espírito Santo não é uma energia, uma força, Ele é uma pessoa.
Ele é uma pessoa que está com você, em todo tempo, em todo momento. Você pode fazer discípulos, você pode avançar, você pode seguir adiante, porque você não está sozinho. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você nessa manhã. Às vezes a gente é muito de uma geração que depende de sentimentos, né? A gente vive uma geração, uma cultura, o que vale é a nossa experiência. Eu fui em tal lugar, tive uma experiência. Às vezes não é o café que você quer tomar, mas você quer ter a experiência de estar naquele ambiente tomando aquele café. Então a gente vive muito questão de experiência, de sentimentos. E às vezes a gente confia muito mais. A gente confia muito mais no que nós sentimos do que naquilo que Deus fala. E muitas vezes a gente não vê. Nós não vemos o Senhor. E muitas vezes nós não o sentimos. Mas nem por isso Ele deixa de estar conosco. A presença de Jesus não está condicionada aos nossos sentidos, mas à sua fidelidade. Se Ele falou que estará conosco, Ele estará conosco. Se Ele falou que está sempre ao nosso lado, não confie nos seus sentidos. Confie na palavra daquele que é a verdade. Nosso coração é enganoso, queridos. As nossas emoções nos enganam. Mas o Senhor é fiel. E a segunda lição que eu tiro desse texto, eu quero trazer aqui para os irmãos, é que a presença de Jesus, ela nos consola. O diabo quer fazer, gente, o diabo quer nos fazer acreditar que nós estamos sozinhos. O diabo quer fazer você acreditar que você está sozinho nesse mundo. E aí acontecem algumas circunstâncias na nossa vida. E aí acontecem algumas situações na nossa vida. E aí acontece aqui algumas turbulências, algumas tempestades na nossa vida. E a gente começa a dar ouvidos para essa voz. O diabo muitas vezes quer nos fazer acreditar que Deus não está conosco. Ou que Deus está conosco só quando está tudo bem. Está tudo bem, eu estou feliz. Então Deus está aqui, que coisa linda. Mas daí que de repente quando as coisas vão de mal a pior, logo a gente pensa, será que o Senhor nos abandonou? Muitas vezes pensamos que nós estamos sozinhos, que Deus não está conosco. Será que Deus nos deixou? E muitas vezes acreditamos que nós estamos sozinhos, principalmente quando nós estamos em abismos profundos da nossa alma. Quando nós passamos por situações difíceis. Quando nós estamos em vales profundos nas nossas emoções. Quando as coisas não vão bem. Mas aí a palavra do Senhor vem e diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Senhor, para onde fugirei da face e da presença do Senhor?
Ele fala que se suba aos céus, lá estás. Ah, claro, no céu é o lugar alto, o lugar da glória. Deus está lá. Mas o salmista continua falando: mas se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Sabe seus abismos profundos? Sabe a sua cama, que às vezes você não quer sair? Deus não te deixou. Deus continua sendo fiel. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Houve uma situação na minha vida, já contei essa história para os irmãos, vou ser breve, sucinto, em que eu vivi talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida, e eu chamo de um dos meus desertos, em que tudo estava indo ruim, tudo estava dando errado, Deus tinha me tirado tudo. E num dia de angústia, porque esse momento difícil não foi um dia, uma semana, não foi um mês. E no momento difícil, de angústia da alma, Elaine e eu fechamos a porta do quarto. A Júlia nem tinha nascido na época. E a gente olhou um para o outro com aquele olhar desesperador. Tipo, o que está acontecendo? E eu me sentei no chão do lado da cama. Sabe quando a gente vê na Bíblia que o rei, não sei quem, sentou no chão no meio do pó, assim, se tivesse pó e cinza, acho que eu tinha jogado na minha cabeça também. Eu me sentei do lado da cama no chão, com o coração apertado, coração angustiado. E no ímpeto eu dei um grito no quarto: Deus, onde o Senhor está? E ficou igual aqui. Silêncio. Deus, onde o Senhor está? De repente, uma faíscazinha, no fundo do meu coração, me diz: você sabe que eu estou aqui. Você sabe que eu estou aqui. O mesmo Davi, que escreveu o Salmo 139, no Salmo 23, tão conhecido nosso, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Você pode repetir isso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Tu estás
comigo. A presença de Jesus não está condicionada às circunstâncias da vida, mas ao seu amor. Aquele que prometeu: eis que estou convosco todos os dias, era aquele que estava comigo naquele quarto, no mais profundo abismo, dizendo: você sabe que eu estou aqui. O nosso Deus é aquele que não nos abandona, jamais. Jamais. Quero chamar os nossos irmãos do grupo de louvor para estarem vindo aqui à frente. Em toda a Escritura, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente pode ver a presença do Senhor, Deus no meio do seu povo, Deus agindo, Deus com o seu povo, Deus não abandonando, não deixando o seu povo sozinho. Em toda a Escritura a gente vê esse Deus amoroso que permanece ao nosso lado sempre, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. A gente pode ver isso no texto de Êxodo. Ah, como eu gosto desse texto. Êxodo capítulo 13, versículos 20 a 22. A palavra de Deus nos diz que os israelitas partiram de Sicote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Sabe o que estava acontecendo aqui? O povo estava no deserto. O povo não estava na terra prometida, não estava tudo bem, o povo estava no deserto. E o texto nos diz que o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E eu gosto dessa declaração do texto de Êxodo. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O povo estava caminhando no deserto. Mas a coluna de nuvem estava lá todo dia. A coluna de fogo toda noite. O Senhor nunca se afastou do seu povo. Mas teve um homem que passou nessa terra, que me amou, mais do que o mundo. Teve um homem que passou nessa terra que te amou mais do que o mundo todo. E ele brada do alto da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus experimentou a solidão da cruz para que eu e você nunca estejamos sozinhos. De maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Diante dessa certeza, eu quero convidar você a se colocar em pé e declarar que Ele é o nosso lugar seguro.
Ele é a fonte da nossa esperança. Que nele nós podemos descansar a nossa alma.